Vamos então dar início à nossa primeira aula. E que bom que você está aqui. Eu tenho certeza que o que te fez chegar aqui é porque você não aguenta mais viver nessa mesmice. E você chegou aqui nesse curso não é por acaso. Deus te enviou aqui para um preparo, para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, no seu negócio, na sua família. Então, a partir de agora, abre a sua mente, o seu coração, para que o Espírito Santo trabalhe e deseje fazer na sua vida. O mesmo processo aconteceu comigo. Eu saí de uma vida totalmente escassa para hoje viver uma vida próspera com Deus. Então abra sua mente. Se for possível, assista mais de uma vez essas aulas, porque ela vai falar com você. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse curso. Vamos adentrar agora numa aula que vai mexer com você. O dinheiro é espiritual. Na Bíblia, depois de Deus, é o tema mais abordado. Isso não é coincidência, é revelação. A palavra nos mostra que as riquezas não são neutras, ela tem peso, propósito e poder. E por isso precisamos tratar esse assunto com muita seriedade e relevância. Ignorar o dinheiro é ignorar uma parte essencial da nossa mordomia como os filhos do reino. A Bíblia diz que o dinheiro, ele é o Senhor, e um Senhor muito exigente. Jesus foi claro lá em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, nesse contexto, representa o espírito que governa as finanças quando Deus não é o centro. O dinheiro se torna um ídolo quando ele é buscado fora da aliança com o Pai. Ele passa a ditar decisões, mover sentimentos, prender pessoas em ciclos de ansiedade, medo, comparação. Por isso, só há um caminho seguro para lidar com o dinheiro: submeter ele ao Senhor de Cristo. Quando você serve exclusivamente a Deus, você é liberta do domínio de Mamon. E essa liberdade se torna capaz de abençoar e a ser abençoado, sem culpa, sem ganância, sem distorção. Você começa a entender o dinheiro como instrumento, não como identidade. O grande problema hoje é que muitos têm buscado aprender sobre prosperidade com fontes erradas. Aprender com pessoas que usam o dinheiro para manipular, ostentar ou dominar. Recebem conselhos de uma lógica mundana que diz que mais é sempre melhor, que o lucro justifica tudo, que finanças são apenas números e que esquecem que, para Deus, finanças também são uma questão de coração. A prosperidade bíblica não é sobre acúmulo, é sobre fluxo. Você prospera para financiar o reino, para ser resposta, para gerar impacto eterno com recursos temporais. E isso exige maturidade, exige governo, exige entrega. Por isso, nessa escola, nós aprendemos a lidar com o dinheiro de forma espiritual, estratégica e profética, alinhando nossos valores ao céu, honrando princípios com dízimo, generosidade, mordomia e trabalho diligente. E rompendo com a vergonha religiosa que nos ensinou a ter medo da abundância. O dinheiro é espiritual porque revela onde está nosso coração. Por isso, nessa aula, eu te convido a fazer uma escolha. Quem é o seu Senhor? Porque quando Deus governa a sua vida, até o seu dinheiro ele frutifica com propósito. Espiritual, então não basta aprender sobre planilhas, sobre fórmulas humanas. Precisamos ter discernimento espiritual para lidar com os recursos que Deus nos confia. Porque dinheiro, quando mal entendido, ele se transforma em ídolo. Mas quando compreendido como uma ferramenta, ele se torna um canal de avanço do reino. E é por isso que o diabo tenta tanto distorcer a visão do dinheiro na mente dos filhos de Deus. Ou ele nos leva para o extremo da ganância ou para o extremo da escassez. Ou idolatramos ou rejeitamos. E em ambos os casos, ele cumpre seu objetivo: tirar o dinheiro das mãos de quem tem aliança com Deus, com o reino. Quantas mulheres e homens de Deus têm chamado, visões, dons, mas vivem em constante peso financeiro? Quantas têm ideias incríveis, mas não têm uma estrutura emocional nem inteligência espiritual para prosperar? Quantos oram por providências, mas não aprenderam a governar o que já tem com sabedoria? Deus não nos chamou para viver como órfãos. Ele é Pai, um Pai que provê. Lá no livro de Salmos 23:1, a palavra fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada não é sobre o luxo, é sobre a suficiência para cumprir o propósito. É sobre ter o que precisa para viver com diligência, para investir nos filhos, para abençoar outros, para avançar naquilo que Deus nos confiou. A escassez emocional, financeira e espiritual não combina com o reino. Ela pode até existir por um tempo como um processo de cura, de ensino e de realinhamento, mas não é o plano final de Deus, porque Ele é o Deus da abundância. Ele é o Deus que multiplica pães, enche redes, faz azeite jorrar. Ele continua fazendo, mas agora quer fazer através de você, mulher, homem de Deus. Por isso, essa aula é mais do que sobre dinheiro, é sobre o senhorio, é sobre colocar tudo como aos pés da cruz. É dizer: Senhor, governa meus pensamentos sobre o dinheiro, me ensina a prosperar como filha e não como escrava. Porque a maior libertação financeira que você pode viver não está no aumento de entrada, mas na mudança da consciência. É sair do modo de sobrevivência e entrar no ritmo do céu.
É parar de correr por medo e começar a construir com propósito. Quando o dinheiro é dom, ele vem com direção. Quando é ídolo, ele vem com peso. Quando é ferramenta, ele vem com propósito. E quando é consagrado, ele gera frutos eternos. Então eu faço mais uma vez essa pergunta. Hoje, a partir dessa aula, você vai escolher o quê? Servir a Deus, fazer com que você seja o mordomo de tudo aquilo que Ele confiou, te entregar seu coração a Ele, ou deixar que o dinheiro domine o seu coração? Eu faço essa pergunta para você e eu quero que você medite nessa aula tão poderosa que a gente acabou de ouvir.